Oi, pessoal, boa noite. Estou esperando vocês entrarem para a gente começar a live, certo? Boa noite, Tiago, Nicolas, Jefferson, vocês sempre se fazendo presente, né, pessoal? Águida, boa noite, Natan, Andressa, boa noite, Águida, Rafa, Lucas, Pedro, Maria, Ariane. Vamos esperar a Laura entrar para a gente começar, certo? Laura entrou, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, vai. Vocês estão ouvindo bem, né, pessoal? Olá, gente. Tudo Oi, bem? Laura, boa noite, tudo bem? O pessoal já está entrando aqui para assistir a live. Tá Esperando bom. muito, ansiosamente, todo mundo aguardando para poder conversar com você, Laura. Que bom. Enquanto o pessoal entra, eu já vou fazendo a parte dos agradecimentos, Laura, porque nós temos vários motivos, né, para agradecer a sua participação. Primeiro porque, como a gente te acompanha, a gente sabe como tua agenda é cheia. Todos os dias tem live, todos os dias tem artigo, tem livro, enfim, né? Então, obrigada por participar da nossa live, mesmo com a agenda tão cheia. E para nós, Laura, é importante conversar com você por várias razões, né? Porque, primeiro, apesar da UFCG ser uma universidade grande, né, importante, ela está numa cidade longe do foco da discussão, né? Nós estamos no interior da Paraíba, então nós estamos longe do centro das discussões e por isso é uma oportunidade única para a gente poder conversar com um economista como você, Laura, uma voz lúcida, coerente, que coloca os argumentos de forma simples, né, mas não simplória, com humildade, com firmeza. Como economista, como mulher economista, eu me sinto muito representada por você e eu sei que as nossas alunas também, né, não apenas elas, mas também nós que somos mulheres economistas ou estudantes de economia. E pessoalmente eu agradeço, né, pela oportunidade de poder conversar com você, porque apesar de te acompanhar há muito tempo, eu só tive a oportunidade de te ouvir pessoalmente uma vez, que foi na Cinelândia, acho que era um movimento Povo Sem Medo, alguma coisa assim. E você falava sobre democratização da economia. E aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro muito, ficou na minha mente, você e Marielle, né, nesse evento, duas mulheres fortes, de sorriso largo. E para mim, pessoalmente, é um prazer poder conversar com você. Então, por tudo isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Eu sei que às vezes é difícil, a gente já tem tido essa conversa antes da pandemia, né? A ideia era Isso. que eu fosse para Campina Grande fazer essa palestra, mas realmente, por mais que a gente goste até no meu caso, eu realmente adoro poder ir para centros que não são no Sudeste e tentar também democratizar na prática, né? A economia viajando, Uhum. entendendo a realidade de outros estados, de outras regiões. Nem sempre a gente consegue, porque, claro, enfim, cada viagem dessas é um desgaste, e por isso eu fiz questão também de aceitar o convite para fazer essa live, né? Dado que a gente está nessa situação, ela tem muitas desvantagens, é uma situação muito difícil, mas, por outro lado, também permite que a gente use a tecnologia para se aproximar, né? E para se Sim. aproximar com isso de universidades que estão no Nordeste, no Norte, em cidades de interior. Então, fico feliz de poder estar conversando com vocês hoje. E fica o convite, Laura, para quando tudo isso passar, você vir aqui, né, nesse período, inclusive, para você Se for no conhecer São João, é mais fácil isso, de eu para você aceitar. conhecer a energia do que são as festas juninas do Nordeste em Campina Grande, né? Então, fica aí o Não, tenho convite. certeza que deve ser um momento especialmente triste para vocês aí, né? Um Muito. São João
que não aconteceu em Campina Grande, e eu não tenho dúvida de que deixa um vazio enorme, né, Deixa. para todo mundo aí. Sem dúvida. Então, vamos começar. Eu vou logo apresentar, dispensa apresentações, mas para cumprir a formalidade, pessoal, a Laura é professora associada livre-docente do Departamento de Economia da USP, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é doutora em economia pela New School for Social Research, é graduada e mestra em economia pela UFRJ, e é autora dos livros Valsa Brasileira e Curto Circuito, que nós sorteamos um de cada como estratégia de divulgação da live, né? Então, Laura, eu pensei em começar da seguinte forma. Eu separei algumas falas, eu dividi nossa conversa em 3 blocos. Tentei, né? Porque sempre aparecem as perguntas, mas eu pensei em falar sobre algumas declarações do ministro da Economia, eu vou dizer elas, e vou pedir para você comentar essas declarações. Tá. Primeiro, as 3 primeiras foram em março e a última foi agora em maio, né? Então, Paulo Guedes começa dizendo que o Brasil tem dinâmica própria de crescimento, que nós temos capacidade e velocidade de escape para manter a decolagem da economia, que para ele estava em pleno voo quando chegou a pandemia. Essa é a primeira fala. A segunda, ainda em março, ele diz o seguinte, que com 3, 4 ou 5 bilhões de reais, a gente elimina o coronavírus, mas só conseguiria esse dinheiro se fizessem reformas estruturais, porque não haveria espaço fiscal. A terceira é a que ele fala que fomos atingidos por um meteoro, mas que nós vamos estar de volta nos trilhos e colocar as reformas estruturantes na pauta, ainda esse ano. E a última é que ele, de fato, acredita que o Brasil é um dos poucos países que teria condição de fazer uma recuperação em V. Porque, para ele, nós estávamos começando a decolar e não é ele que está falando isso. São as economias do mundo reunidas em Davos. Então, seriam essas 4 primeiras falas para a gente começar. Então, é difícil escolher aquela que está mais desconectada da realidade, né? Acho que uma das coisas que aconteceu nessa pandemia é justamente que a realidade ela foi se impondo, uma realidade trágica, né? E à medida que essa realidade foi se impondo, também foi caindo por terra o discurso da equipe econômica e, sobretudo, esse discurso baseado na ideia de que a economia estava indo bem, de que não há dinheiro para fazer nenhum tipo de gasto social, o discurso baseado no Estado mínimo, de forma geral, né? Então, a pandemia ela foi, e até o título do meu livro, Curto Circuito, tem a ver com isso, é um certo curto-circuito no pensamento econômico e um curto-circuito numa equipe econômica que claramente tinha uma ideologia oposta daquela que a crise acabou exigindo, né, como resposta do Estado e do governo, né? Então, começando pela primeira aí que você citou e que chega a ser chocante porque ela foi feita em março, alguns dias antes dos governos de Estado começarem a decretar medidas quarentenárias, né? Então, não foi algo que, enfim, veio, sei lá, meses antes do choque. Não, a gente já estava diante de uma pandemia com muitos países do mundo já com a economia paralisada e nós estávamos entrando numa paralisação, né? Então, aí, nesse contexto, o ministro Paulo Guedes diz que a economia brasileira ela ficaria, de alguma maneira, isolada dessa crise, como se numa pandemia, né, que por definição é algo que atinge todos os países do mundo, e com um mundo tão globalizado como o nosso, fosse possível ter essa dinâmica própria, né, que é o termo que ele usa. E ele, inclusive, diz nessa ocasião que a economia brasileira vai crescer 2,5%. Ele faz uma previsão de que a economia cresceria 2,5%, o que já seria uma previsão descolada da realidade se não fosse a pandemia, porque a gente teve um crescimento de 2019, que foi divulgado logo antes dessa crise começar, muito abaixo das expectativas, né, de 1,1%,
que é até menos do que a economia cresceu em 2017 e 2018. Ou seja, nós crescemos menos em 2019 do que no governo Temer. A economia estava desacelerando. Então, é totalmente inverídica essa ideia de uma economia que estava decolando e foi atingida por um choque externo. Era uma economia estagnada, sem nenhuma perspectiva de recuperação, que foi atingida por esse choque. Ou seja, é uma situação ainda mais grave, né, e que ainda dificulta ainda mais uma recuperação depois, além de exigir medidas muito mais significativas, porque uma economia que já estava indo mal é uma economia com desemprego alto, é uma economia com uma massa de trabalhadores informais, uma economia com desigualdade e pobreza aumentando. E isso é claro que, diante de um choque como esse, que é o maior, né, a maior crise econômica da história mundial, que a gente está vivendo agora, é uma economia com maior fragilidade, com maior dificuldade de enfrentar uma crise como essa, e que exigiria uma resposta à altura, né? Só que não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi, ao longo dessas outras falas aí do ministro da Economia, primeiro, essa negação inicial, ela se vai, claro, hoje as projeções de crescimento do FMI para o Brasil giram já em torno de uma queda do PIB de 9,1%, isso foi anunciado ontem, quer dizer, 9% de queda do PIB. Se a gente vai comparar com o que foi a crise de 2015 e 2016, que já foi a segunda mais profunda da história, né? A crise de 2015 e 2016, ela teve 7% de queda do PIB em 2 anos. A gente está falando de uma queda de 9% em um ano. E isso contrasta totalmente com essa visão do ministro Paulo Guedes de que a gente ia crescer 2,5%, né? É um negócio, assim, muito mesmo fora da realidade. E a ideia de que seria possível superar essa crise gastando pouco também não se sustentou. E o que vimos, na verdade, foi o governo sendo forçado, basicamente, pelo Congresso, pela sociedade, a tomar medidas que foram até substantivas, ainda que insuficientes, muitas vezes equivocadas no desenho, mas medidas que romperam com aquela trajetória anterior, que era simplesmente de cortar gastos, né? O que a gente viu foi uma expansão muito forte dos gastos públicos esse ano, graças à possibilidade de se descumprir as regras, né? O teto de gastos e as outras regras orçamentárias por conta da calamidade pública que foi decretada e por conta até enfim, do orçamento de guerra que foi aprovado posteriormente, a gente pôde não respeitar, né, aquelas regras que vinham nos limitando, e aí se viu de uma hora para outra que, na verdade, não é que a economia, que o Brasil tinha quebrado, que não tinha mais dinheiro, né? É que a gente estava seguindo um conjunto de regras que estavam exigindo cortes muito drásticos, né? Sendo que o governo tem a capacidade para enfrentar situações de crise, para dinamizar a economia, de se endividar, né? Como já vinha fazendo, aliás, e como outros países do mundo estão fazendo. Então, isso também desfaz um pouco esse mito de que é necessário sempre cortar despesas, cortar direitos para conseguir expandir gastos importantes. Laura, você já falou que a reação do governo foi insuficiente, mas comparando com 2015, por exemplo, pelo menos eu percebo como uma reação minimamente anticíclica, não por vontade da equipe econômica e dessa agenda ultraliberal que o Paulo Guedes trouxe, né? Mas acho que mais por pressão do Congresso mesmo e a realidade, né? Não tem como você seguir com essa agenda. Eu costumo dizer assim, que a gente vive uma insanidade ideológica travestida de argumentos puramente técnicos, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa reação do governo em relação às medidas que o governo vem adotando. Então, a mais significativa das medidas foi a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 ou de 1.200 para chefes de família, né? Essa medida, para a gente comparar
o que foi aprovado com o que tinha sido proposto pelo governo, eu acho que isso já revela um pouco disso que você falou, né? Da pressão da sociedade, da iniciativa do Congresso como preponderante naquilo que vem ocorrendo nessas medidas de enfrentamento à crise. A proposta do governo era de R$ 200 e para um universo muito menor de beneficiários, né? No fim das contas, foram aprovados 600 e com um universo bem mais amplo. O custo total desses 3 meses vai ter uma gata aqui participando. Anitta, já A conhecemos. Anitta, nesses 3 meses de auxílio emergencial, a gente tem um custo que é 10 vezes maior projetado para esse auxílio que foi aprovado do que aquilo que o governo estava programando com a sua proposta de auxílio de 200, né? Então, essencialmente, a gente acabou gastando mais de 2% do PIB, né? E ao gastar mais de 2% do PIB, é um volume muito significativo, que inclusive teve consequências que começaram a aparecer agora. Ontem saiu a PNAD Covid, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, mas que a gente dessa vez não fez a pesquisa indo ao domicílio. Então, claro que tem diferenças aí de metodologia em relação às últimas pesquisas. Mas os números saíram, são muito impressionantes, né? O pesquisador do IPEA, o Rogério Barbosa, analisou os dados e apresentou ontem essa informação de que os 30% mais pobres no Brasil, graças ao auxílio emergencial, eles ficaram com a renda mais alta nesses meses agora que foram analisados do que em 2019, no período equivalente. Ou seja, você conseguiu com esse auxílio mais do que compensar, no meio de uma crise econômica profunda, né, a perda de renda dos mais pobres. Os mais pobres não só mantiveram, como aumentaram a sua renda. Você vai caminhando aí para os 40% até o 90%, quer dizer, para o meio e para o topo da pirâmide, aí não, aí já há uma perda de renda em relação a 2019, mas ainda assim o auxílio nas faixas intermediárias compensou boa parte dessa perda, né? Então a gente está falando de um programa muito relevante em termos do tamanho dele, né? Que é evidente que ele não pode ser interrompido dessa maneira brusca, e agora o governo, né? Diante dessas pressões da sociedade, também está percebendo que o retorno à sua agenda anterior, simplesmente abandonando, né, reduzindo de novo esses gastos, removendo esse auxílio e todos os outros gastos que foram feitos, entrando simplesmente numa agenda de reformas como a anterior, de cortes de despesas obrigatórias, etc., também teria um custo muito significativo, um custo político, né? Então, eu acho que agora, inclusive, estamos numa certa encruzilhada em que não dá para saber se o governo vai voltar mesmo a essa agenda que o Paulo Guedes tem defendido ou se isso ficará inviável diante do quadro dramático da economia, o quadro social dramático, o quadro dramático da saúde pública, que vai continuar exigindo esforços, porque essa tal recuperação em V que o Paulo Guedes menciona nessa fala que você citou no início, ela não tem nenhuma chance de ocorrer no Brasil. Lembrando que ela já não ocorreu na crise anterior, que era uma crise só econômica, de maior facilidade de ser resolvida por meio de estímulos econômicos. Ainda assim, a gente estava numa recuperação que era a mais lenta da história das crises e muito longe ainda do patamar de PIB, de renda, de 2014. Aí agora entramos, então, numa crise que é mais profunda, que tem mais incerteza, porque não estamos conseguindo resolver o contágio pelo vírus, que é a origem dessa crise, ou seja, nada será possível de ser resolvido sem se atacar aquilo que originou a crise, que é a pandemia, né? Imaginar que a gente vai ter uma recuperação rápida com o governo fazendo uma agenda de reformas de corte de despesas obrigatórias é muito ilusório. E aí vamos ver, né, que caminho que o governo irá seguir. Parece haver uma tensão, inclusive entre a ala militar, representada aí pelo general Braga Neto,
que é o ministro da Casa Civil, né, que apresentou aquele plano, que não é exatamente um plano, mas de investimentos públicos, o Pró-Brasil, outras alas do governo que estão preocupadas com essa questão do auxílio emergencial, porque o auxílio tem segurado um pouquinho da base de apoio, sobretudo se considerarmos municípios no Nordeste, né, os municípios mais pobres. Esse auxílio de R$ 600 ele faz muita diferença. Muitas vezes as pessoas não entendem que não foi uma proposta do governo, quem está pagando é o governo federal, né? E isso dá uma base de apoio para o governo Bolsonaro, que a sua remoção de uma hora para outra pode eliminar, né? E pode fazer com que haja uma perda de popularidade ainda maior. Então, vamos ver. Não está claro ainda que caminho que eles vão seguir. Laura, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta da professora Águida. Ela também pediu para te dizer que nas disciplinas dela de Economia Brasileira, o seu livro é leitura obrigatória, a Valsa Brasileira. Ah, que bom. E agora, sem dúvida, também o curto-circuito, né? Mas ela pede para te perguntar o seguinte, porque a gente sabe que tem essa regra do teto, né? Ela foi flexibilizada esse ano, mas para o ano que vem a equipe econômica já disse que não, que volta o teto. Só que a gente sabe que como o orçamento do ano que vem vai ser corrigido pela inflação desse ano, que caminha para ser uma inflação muito baixa, se não uma deflação, né? Então, isso vai jogar para baixo. O orçamento de hoje já seria insuficiente, de 2019 já seria insuficiente, de 2020, para as demandas do ano que vem. Então, se o teto não cai, ou se pelo menos ele não for flexibilizado, quais são as suas perspectivas para isso? Não, as perspectivas são as piores possíveis. A instituição fiscal independente do Senado, que assessora o Senado, né, construindo esses cenários para o orçamento, acabou de divulgar um relatório de junho em que eles mesmos colocam que se o teto for satisfeito, cumprido, né, em 2019, para o total de gastos, em 2021, para o total de gastos, a gente vai faltar mais ou menos uns 12 bilhões de reais para manter funcionando a máquina pública. Ou seja, a gente está caminhando para paralisar a máquina pública. Eu não estou falando de programas, expansão de programas de destinação maior de recursos, eu estou falando pagar a conta de luz, manter os ministérios operando, os órgãos públicos abertos. Então, não sobra esse teto, ele é tão restritivo, ele vai ficando tão restritivo ao longo do tempo, dado o crescimento das despesas com a Previdência, que mesmo com a reforma continuam crescendo, né? E aí o teto fica parado no mesmo lugar, então isso vai reduzindo o espaço para outras despesas, e isso vai aumentando, vai diminuindo a margem de manobra ao longo do tempo. Então, a gente sairia de um cenário em que a gente aliviou as restrições e pôde gastar mais, para um cenário que é o mais restrito até hoje, né? E com o risco de paralisar a máquina pública. Só que aí o teto ele já tem como uma das suas previsões, na lei mesmo, na emenda constitucional 95, que aprovou esse teto ali em 2016 no governo Temer, ele tem entre suas previsões que, caso o teto seja descumprido, o que essa instituição, a IFE, prevê que vai ocorrer, porque é claro que paralisar a máquina não é uma opção, né? Não é uma opção razoável, então, na prática, o que vai acontecer é que o teto não vai ser cumprido. E aí, nesse caso, você tem os gatilhos automáticos que são acionados, que já estão previstos em lei. Que gatilhos? Não pode haver reajuste de salário mínimo acima da inflação, não pode haver reajuste de salário de servidor acima da inflação, não pode ter concursos públicos, uma série de cláusulas lá que estão estabelecidas. Mas mesmo com essas cláusulas, o que, vamos dizer, já tem um custo, não é sem custo você manter durante anos. A IFE, então, prevê que até 2030 você cairia o percentual do PIB gastos com funcionalismo público, com os gatilhos sendo acionados anualmente. Então, a ideia é ficar descumprindo mesmo o teto, porque aí, ao descumprir, você vai obrigando a ter esses cortes que vão enxugando e diminuindo o tamanho do Estado, né? Só que a gente parece que tudo bem, né? As pessoas acham que reduzir salário de servidor, né? Que, aliás, o custo com funcionalismo sairia de 4% do PIB para 2% do PIB, algo assim, pela metade. Mas veja bem, desde 1988, os salários de servidores estão mais ou menos estáveis em relação ao PIB.
né? Então, esse custo com o pessoal, ele não aumentou. E se a gente olha para essas categorias, também não é tão fácil assim você continuar provendo serviços públicos com uma qualidade mínima e imaginar que você vai cortar salários. Metade dos servidores, inclusive, tem salário inferior a R$ 2.700 por mês, né? Os servidores que têm super salários são uma parte pequena, né, do conjunto de servidores públicos. Então, enfim, é uma trajetória que já não seria tão interessante, dado o quão drástica ela é em termos de cortes desses gatilhos aí, mas, além disso, ela mesmo assim não sobraria nada para expansão de gastos sociais, de recursos para a saúde, né, para a renda básica. E o que é mais insano desse teto é que aí alguém pergunta assim, bom, mas a gente não pode tributar os mais ricos, a gente não pode, então, arrecadar recursos de outra forma, né? Mas veja, o princípio básico do teto é que mesmo se você arrecadar mais, você não pode gastar mais, porque os gastos eles estão no mesmo lugar. Os gastos não estão associados de nenhuma maneira ao que é a dinâmica da economia, o crescimento, a arrecadação. Nada disso importa. O teto ele é um teto estagnado nesse valor, né? Que vai ficando cada vez menor, considerando que algumas despesas elas vão continuar crescendo. E aí, então isso limita e impossibilita qualquer tipo de programa alternativo, né? Mesmo um programa, por exemplo, em que a sociedade escolha, não, eu quero ter uma renda básica permanente, eu quero ter mais recursos para o SUS, e eu quero, para financiar isso, aumentar o imposto de renda sobre as faixas mais altas, aumentar o imposto sobre determinados patrimônios. Isso é um projeto que está sendo debatido, só que esse projeto é inviabilizado pelo teto de gastos. Ele pressupõe uma revisão dessa regra e eu defendo que essa regra ela seja revista em linha com a experiência internacional, que a gente passe a ter, na verdade, uma regra de gastos, sim, para um limite, para o crescimento de gastos, mas um limite que seja estabelecido para alguns anos, plurianual, então vamos dizer, a cada 3 anos, a cada 4 anos, não 10 a 20 anos, né? Não precisa ser uma regra constitucional, inclusive, a cada 3, 4 anos, o governo diz, olha, eu espero que a economia cresça tanto, eu espero que a arrecadação cresça tanto, e então eu vou colocar um limite aí para que os gastos cresçam 2% ao ano, 3% ao ano, como os outros países fazem, né? Algo que seja compatível com estabilizar a dívida pública, mas que não signifique que seja uma estratégia apenas vamos dizer, de racionalização do orçamento público e não uma estratégia que é o teto de revisão dos direitos do Pacto Social de 1988, de redução do tamanho do Estado. Na prática, o teto ela não é uma regra orçamentária apenas. Ela é uma regra que visa, ao longo do tempo, reduzir o tamanho dos recursos, o volume de recursos disponível para todos os direitos, né, para a saúde, para a educação e para a proteção social, fora infraestrutura, cultura, ciência e tecnologia, etc., se a gente está pensando que a economia continua crescendo. Então, você reduz o tamanho dos recursos em relação ao tamanho da economia e você reduz o volume dos recursos em relação ao número de pessoas que usam os serviços, porque a população brasileira continua crescendo. Então, os recursos para o SUS, para o sistema de educação, eles deveriam aumentar com o número de habitantes, né? E sabemos que ainda temos lacunas gigantescas em todas essas áreas e que demandariam recursos públicos, né? Então, deveria caber à sociedade definir se a gente quer aumentar os impostos sobre alguns para poder ter mais recursos nessas áreas, né? O teto, ele simplesmente impede que isso aconteça e tira das mãos da democracia essas decisões, né? Laura, eu queria falar um pouquinho sobre renda básica, porque com esse auxílio emergencial, né, que foi colocado agora, está tendo muita discussão sobre o que seria uma renda básica, inclusive dentro do próprio campo progressista. Em alguns momentos você vê que não tem uma clareza em relação a isso,
por exemplo, o Paulo Guedes já falava sobre o imposto de renda negativo, né? E se a gente pensar lá atrás, Milton Friedman já propunha um tipo de renda básica, mas é uma renda básica que tira do Estado a responsabilidade em ofertar saúde, educação, serviços públicos de uma forma geral, né? Então, e aí o governo menciona esse Renda Brasil, que viria pegar o Bolsa Família e aumentar o valor. Assim, nós estamos vendo a pandemia, ela escancara todas essas transformações do mundo do trabalho. Eu acho que ela acelera esse processo de precarização, de uberização, né, da falta de emprego, simplesmente porque tem pessoas que vão ficar fora mesmo do mercado de trabalho, ou então ter que entrar no mercado de trabalho de qualquer forma, precarizado, com salários baixos. Então, em que contexto caberia essa renda básica? Se seria universal? Se todo mundo teria acesso, independente da renda? Se teria condições? Qual seria o melhor desenho de renda? E qual a diferença dessa proposta do Friedman e possivelmente do Guedes, do que seria uma renda básica que buscasse diminuir as desigualdades estruturais, dar um mínimo de dignidade para as pessoas mesmo? Sim. Não, então, acho que esse é um ponto bem importante, porque porque tem muita confusão mesmo no debate sobre renda básica, né? Porque a gente vê a renda básica sendo defendida até por economistas que são a favor do Estado mínimo, e isso não é uma novidade, como você disse, já vem desde o Milton Friedman, que era o economista de Chicago, que, aliás, é o pai intelectual dos Chicago Boys, que incluem aí o Paulo Guedes, né? E você tem as defesas de renda básica universal, por exemplo, pelo senador Eduardo Suplicy, ou mesmo por outros expoentes que vinham até ganhando um peso ao redor do mundo, justamente por conta dessas transformações no mercado de trabalho, que não são só nossas, né, que envolvem essas relações mais precarizadas, essa uberização, trabalhos por plataformas digitais, etc., trabalho remoto, que inclusive a pandemia ajuda enfim, a aumentar, né, e inclusive criar maior oscilação também nessas relações de trabalho. Então, isso tudo já vinha sendo defendido, a renda básica universal ela vinha sendo defendida por políticos, progressistas, etc., ao redor do mundo, até por economistas como Thomas Piketty, etc. Qual a diferença, né? O que a gente tem que pensar sobre isso? Então, primeiro, o Friedman, quando ele propõe um imposto de renda negativo, ele está pensando na seguinte ideia, né? Você tem uma faixa de renda, abaixo dela, né, você considera que as pessoas estão abaixo dessa linha de pobreza, e aí você oferece um benefício para as pessoas que estão abaixo dessa linha de pobreza. Para as pessoas que estão acima dessa linha de pobreza, você cobra imposto de renda. Para o Friedman, não necessariamente esse imposto de renda cobrado seria progressivo, com alíquotas distintas, dependendo do seu nível de renda. Poderia ser o mesmo imposto, mesma alíquota cobrada acima desse patamar e um benefício concedido abaixo. Por isso, a ideia de um imposto de renda negativo, né? Porque quem está acima paga imposto de renda e quem está abaixo recebe. Essa era a ideia do Friedman. E quando ele defendia essa ideia, ele defendia baseado em um reconhecimento de que a pobreza ela gera um custo para a sociedade, ela gera uma distorção, né? E que, portanto, pode, por exemplo, a violência, etc. Então, seria importante eliminar essa pobreza, mas fazê-lo de uma maneira a não criar mais distorções no mercado. Então, o Friedman era um defensor dos mercados autorreguláveis, né? O Estado não tinha que interferir para não atrapalhar. E aí ele diz, bom, melhor fazer um esquema desse, em compensação, não ter o Estado presente, enfim, afetando e atrapalhando o funcionamento dos mercados, por exemplo, com oferta de serviços públicos ou com uma definição de um salário mínimo. Então, a renda básica para o Friedman, ela é um substituto a todos os outros papéis que o Estado tem na proteção aos mais vulneráveis, na oferta de serviços. Então, não era algo que fazia parte de uma ideia de um estado de bem-estar social, né? Inclusive, hoje, os expoentes de uma renda básica com essa visão de Estado mínimo
muitas vezes estão pensando na renda básica como uma espécie de voucher, em que o beneficiário vai lá, pega o benefício e aí vai comprar no setor privado a sua saúde, a sua educação e os seus outros bens de consumo, né? Então, de algum jeito, você aliviaria o Estado de várias atribuições. A renda básica universal, ela tem outro princípio norteador, né? Ela é, na verdade, entendida como um direito tal qual a saúde é um direito, né? Ou a educação é um direito. Então, você, na verdade, nessa palavra universal, você pressupõe que todos os cidadãos têm o direito a essa renda mínima, assim como eles têm o direito a usar uma saúde pública, uma educação pública, né? Agora, aí se pergunta, bom, mas então você vai transferir uma renda para quem já ganha muito, né? Então você estaria... será que não tem um problema ético em você dar a renda? Porque aí, nesse caso, você não teria, então, esse patamar mínimo e esse critério para elegibilidade. Inclusive, a renda básica universal até é defendida em muitos casos por não ter essa burocracia envolvida, né? Inclusive exigindo custos altos do próprio Estado para saber quem tem renda baixa, quem não tem. Não, todo mundo teria direito. Mas como que você resolve o problema ético? Do mesmo jeito que você resolve o problema ético, ao oferecer saúde para todo mundo, ao oferecer universidade pública para todo mundo, oferecer educação básica e fundamental para todo mundo. Como? Basicamente, você dá o direito de forma universal e você torna essa concessão de direitos justa, cobrando impostos superiores de quem ganha mais, cobrando alíquotas maiores de quem ganha mais. Então, esse é o princípio do Estado de bem-estar social. Ele vale para a renda básica. De um lado, você oferece para todo mundo, mas de outro, você tributa e quem ganha mais paga mais imposto para ter acesso ao direito. Claro que no caso da renda básica, isso na prática significaria que quem tem mais renda vai estar recebendo benefício, mas vai estar devolvendo muito mais do que esse benefício para o Estado, né? Então, no fim das contas, em termos de estrutura, não é tão diferente da estrutura de tributação e benefício da ideia de imposto de renda negativo. Do ponto de vista da desigualdade, o efeito é até similar. Quando a gente olha só para essa estrutura de um lado de tributação e para o benefício de outro. Mas do ponto de vista da concepção e da sociedade, da maneira como transforma as relações sociais, é muito diferente. E aí você tocou no ponto do mercado de trabalho, que vem mudando. Uma das defesas dessa renda básica universal, né, como direito universal, vem justamente da ideia de que, ao dar um mínimo, né, você também faz com que os trabalhadores tenham uma alternativa, saibam que eles têm sua sobrevivência garantida e, com isso, tenham maior poder de negociação junto aos seus empregadores, né, para não aceitar jornadas de trabalho indignas, não aceitar salários indignos, né? Então você muda, dado que a gente está alterando essas relações, que hoje a maior parte dos trabalhadores, por exemplo, não está em contratos sindicalizados, em que você tem negociação coletiva, né? Por mais que a gente vá ver agora, dia 1º, vai ter uma greve dos entregadores de aplicativo, né? Então está aparecendo até novas formas de organização coletiva nessas relações novas de trabalho, mas até aqui, né, tem muito pouco poder de negociação para essas categorias. E a renda básica, ela confere esse poder, porque, de alguma maneira, ela dá essa dignidade, ela garante essa dignidade. E, com isso, o trabalhador ganha capacidade de não aceitar qualquer coisa, né? Fora o que se defende, inclusive, relativo a atividades, por exemplo, que são socialmente válidas e úteis, mas que não são mercantis, que não têm valor de mercado, como, por exemplo, cuidar de crianças, cuidar de idosos, né? Várias tarefas domésticas, em geral, desproporcionalmente realizadas por mulheres. Por exemplo, atividades artísticas, às vezes, ou culturais, atividades políticas, serviços comunitários, uma série de atividades que, claro, por não serem mercantis, são desincentivadas. A renda básica ela também permitiria, se ela é universal,
que algumas pessoas que quisessem exercer essas atividades, por exemplo, jovens que de repente teriam a oportunidade de, ao ter uma renda básica, dedicar algum tempo para se desenvolverem como músicos, como artistas, e de repente não seriam obrigados a entrar no mercado de trabalho convencional tão cedo, né? Abrindo mão dos seus estudos também, né? Abrindo mão de outros talentos que possam ter. Então, é algo que realmente é transformador do sistema, né? Uma universalização da renda básica. Agora, é fácil chegar lá? Não é. Então, o que se defende hoje é que isso, mesmo que a gente queira caminhar para isso, a gente pode fazer isso de maneira gradual, né? Então, a gente pode escolher universos de beneficiários e caminhando né, em direção à universalização do benefício. Agora, esse programa é caro e, portanto, ele tem que vir junto, no mesmo pacote, de um programa de tributação das altas rendas e dos altos patrimônios. Ele não tem como se sustentar sozinho, né? Então, ele vem acoplado. E esse programa deveria ser complementar às outras funções do Estado, né? Claro que alguns outros programas sociais poderiam ser eliminados nesse caso, né? Se a gente tivesse essa renda básica mais generosa, não precisaria ter o Bolsa Família, não precisaria ter o BPC, não precisaria ter o abono, o seguro-desemprego. Outros programas poderiam ser eliminados. Então, parte desse custo vem daí. Agora, se a gente quiser realmente ter um programa como esse generoso para todos, a gente precisa também tributar as altas rendas. E a gente sabe que no Brasil a gente não faz isso, né? E há uma resistência muito grande enfim, da elite, né, a ser tributado. Então, todos esses regimes especiais, essas isenções, né, essas deduções, enfim, tudo isso dificulta muito que a gente consiga chegar nesse ponto. Eu vi, Laura, esses dias vendo uma live da professora Mônica de Bolha, ela fala que, eu tenho até que procurar melhor esses dados, mas nas faixas mais altas de renda no Brasil, classe média alta, depois de todas essas deduções, as isenções do imposto de renda, é em torno de 6, 7% ao ano que essas classes pagam no imposto de renda. Sim, sim. O que é um contrassenso, né? A alíquota efetiva do 1% mais rico é por aí. Na verdade, a gente tem tanto a isenção de lucros e dividendos, que faz com que as pessoas que têm empresas, né, que são pessoas jurídicas, elas não paguem, elas pagam um imposto, claro, na empresa, né, que é um imposto bem menor, mas na pessoa física, elas não pagam imposto de renda, né? E isso é muito significativo nesse topo da distribuição, onde a maioria das pessoas está nessa situação, né? E, além disso, você tem as deduções, que isso é algo que a gente deveria eliminar, assim, realmente devia ser uma prioridade também, além do lucros e dividendos. Essas deduções para gastos com saúde privada e gastos com educação privada, né, que garante uma devolução de recursos para a classe média e para os mais ricos, que pagam escolas ou atendimento médico na rede privada. Isso não faz sentido. Se a gente optou, quanto sociedade, por ter o SUS, por ter uma rede pública de educação, claro, você não vai impedir as pessoas de tomar a escolha de ter uma saúde privada e uma educação privada. Agora, por que o Estado tem que também financiar essa saúde privada, essa educação privada, né, e subfinanciar o SUS e subfinanciar o sistema de educação pública? Eu acho que, mais uma vez, isso demonstra quantas injustiças vão sendo incorporadas e aceitas, né, com uma sociedade com uma renda tão concentrada, uma sociedade tão desigual. Ela também vai fazendo com que esse tipo de política seja até bem aceita, né? E quando, na verdade, é algo que contradiz completamente os princípios de equidade, os princípios de um estado de bem-estar social. Laura, infelizmente o Instagram só nos permite 60 minutos, então eu vou passar para o último bloco. O pessoal pediu para eu desativar os comentários para você poder aparecer, mas eu vou reativar para ver se a gente vê alguma pergunta. Ter perguntas, né? E aí, legal. O último bloco seria assim, eu falei da professora Mônica e teve uma frase dela no começo, acho que foi em abril,
que me chamou muita atenção e eu queria que você comentasse essa frase, considerando aquelas funções do Estado que você coloca ali no curto-circuito, que foram reveladas. Eu digo assim, elas foram escancaradas pela pandemia, né? Porque todo mundo já, quer dizer, quem queria já conhecia essas funções. E ela diz o seguinte: hoje, dane-se o Estado mínimo, você precisa gastar e é preciso errar pelo lado do excesso. Não, sem dúvida. Acho que, inclusive, o que está ficando claro é que, embora o Brasil tenha gasto até volumes de recursos comparáveis com o de países ricos, no final das contas, né, dadas essas pressões que a gente comentou, o auxílio emergencial e outras despesas, a gente está gastando com a pandemia valores semelhantes ao dos países ricos, mas, na prática, isso ainda é muito insuficiente, porque a gente deveria estar gastando mais. Eu volto para o que a gente disse no início. O Brasil é uma economia que estava mais frágil, com uma taxa de desemprego mais alta, com uma taxa de informalidade mais alta. Quer dizer, a gente a gente deveria, na verdade, para conseguir segurar criar um colchão e segurar, né, os impactos dessa crise sobre os mais vulneráveis, a gente deveria estar gastando ainda mais. As nossas empresas pequenas, elas têm ainda menos capacidade do que em países ricos, por exemplo, de obter empréstimos a juros viáveis para sobreviver a uma situação como essa, né? Elas continuam tendo que pagar os seus aluguéis, pagar os seus funcionários. Então, a gente sabe que empresas pequenas têm muito pouco acesso a crédito, né? E a crédito com juros razoáveis, né? E baratos, viáveis, que não impeça a sobrevivência de empresas. Então, a gente precisaria ter uma resposta muito maior do que a gente está tendo dos bancos públicos, com programas que permitam a sobrevivência dessas empresas, que exijam contrapartidas, mas que impeçam que essa pandemia se dê com muitas falências, né, de empresas e de famílias, o que na prática significa que esse pós-pandemia, se é que ele um dia vai chegar, porque a gente não está nem fazendo o mínimo, né, para combater o próprio vírus, o próprio contágio, se é que ele um dia vai chegar, a gente possa ter alguma recuperação. Se a gente nem resolve durante a pandemia, né, não gasta o suficiente durante a pandemia, seja diretamente, seja via crédito, a gente vai preparar um terreno muito mais instável, incerto e difícil para a recuperação da economia depois, né? Então, acho que, sem dúvida, é melhor pecar pelo excesso e o Estado mínimo, né? Essa ideia de Estado mínimo, ela se mostrou completamente incompatível com as necessidades impostas por essa crise. E acho que a gente tem que entender, né, e aproveitar também essa valorização, essa compreensão mais concreta dos papéis do Estado que a crise traz, para que essa mobilização não acabe agora, né? Para que isso se torne um projeto realmente também que reveja, que melhore várias das funções do Estado brasileiro que a gente até nunca conseguiu desenvolver, né? Mas que preserve aquelas que a gente conseguiu, porque o que vinha acontecendo era justamente a destruição de vários instrumentos que hoje estão se mostrando muito importantes para combater essa crise. Laura, Carol está perguntando, é uma notícia bem recente, sobre o marco do saneamento básico, que foi aprovado, acho que ontem, hoje, e ela pergunta se isso de fato é uma vitória para os mais pobres, né? Ela só pede só para você comentar isso. Então, é um tema muito difícil esse, né? A gente sabe que a gente tem hoje, né, com o marco atual, um problema, assim, quase que o saneamento básico é talvez o elemento de desigualdade no acesso à infraestrutura que mais salta aos olhos e que a pandemia também contribuiu para revelar. Eu tenho até uma parte no livro sobre o acesso ao saneamento especificamente, né? As regiões norte e nordeste ainda tem percentuais baixíssimos de acesso a esgoto, né? A água em muitos casos. Então, é um problema, né? Aí, diante desse problema, a gente tem quem considere que
criar a possibilidade de concorrência, né, e licitação para empresas privadas, que é o que esse novo marco faz, será capaz de resolver esse problema, porque você traria investimentos privados para superar isso, né? Isso até pode ocorrer em alguma medida, e aí vai depender muito da capacidade do Estado de regular e de desenhar bem essas licitações, porque certamente isso não aconteceria de forma espontânea. As empresas privadas não terão interesse em investir em áreas pobres, rurais, né, em lugares onde o lucro não é alto. Então, isso teria que ser obrigado por quem está realizando essa licitação. Mas aí, se for obrigado, o que já não sabemos se será, porque as agências reguladoras no Brasil, elas têm tido dificuldade em outros setores até menos difíceis de lidar, de garantir, né, tarifas baixas, investimentos adequados. A gente vê, né, em setores como telecomunicações, etc., uma série de dificuldades dessas agências de garantir o bom serviço, os investimentos e a tarifa acessível. Mas supondo que fosse possível, não necessariamente teriam muitas empresas privadas interessadas em cumprir essas exigências e fazer esses investimentos. Então, eu acho que tem um otimismo um pouco exagerado com esse novo marco. Não me parece que ele será capaz de resolver o problema. Agora, isso também não quer dizer que o atual sistema esteja funcionando a contento, né? A gente tem carências enormes nessa área e, eventualmente, a gente precisa de mais investimentos nessa área. E o Estado também não tem feito a sua parte em realizar esses investimentos. Não tem cumprido as metas que são fixadas no Plano Nacional de Saneamento. Então, a gente tem que... E, claro, se houver recursos privados que possam contribuir nesse esforço, eu também não vejo problema. Então, eu acho que a questão ela é menos sobre privatizar ou não privatizar, até porque hoje a gente já tem várias empresas que foram privatizadas, ou melhor, você tem empresas de saneamento, distribuição de água, etc., que tem quase 50% de acionistas privados, é o caso da Sabesp aqui em São Paulo. Então, não é exatamente esse o ponto. O ponto é como é que a gente garante investimentos. E não dá para garantir investimentos para infraestrutura, que é algo custoso, de longo prazo, em regiões pobres do país, sem Estado. A gente vai precisar de investimento estatal de qualquer maneira. Então, é uma ilusão pensar que abrir possibilidades para o setor privado entrar será suficiente para resolver as nossas lacunas. Não vai ser suficiente e, em alguns casos, pode até aumentar essas desigualdades existentes. Aqui na Paraíba mesmo, Laura, nós fizemos uma vez uma palestra com um representante da CAGEPA, que é a Companhia de Água daqui, e só tem 2 cidades em que compensa em termos de receita e custo para fornecer água, Campina Grande e João Pessoa, que são as 2 maiores cidades, né? Então é isso, né? E fora complicado. que a ideia, essa concorrência, né, ela vai acontecer na licitação. Então, o marco, ele cria a possibilidade de que empresas privadas concorram com empresas públicas na licitação de quem é que vai distribuir. Mas isso não significa uma concorrência para o consumidor, porque a água é um monopólio natural. Então, quem ganhar essa licitação é que vai ser o único ofertante de água na casa da pessoa. E eu acho que isso não está tão claro no debate, porque as pessoas estão comparando com setores como telefonia, em que não é assim, em que você tem uma concorrência entre empresas que até pode ter algum benefício para o consumidor na hora lá de se fixar tarifas, né? No caso da água, não. Você ganhou a licitação, aí só essa empresa vai estar ofertando naquele município. E aí é mais difícil, porque não tem um mecanismo de mercado que garanta, então, que essa empresa vai ter que dar um serviço de qualidade e com tarifa baixa. Quem vai ter que garantir isso é o órgão regulador, né, que é do Estado. Aí, será que o Estado, que nem tem conseguido ele próprio garantir os bons serviços em tantos municípios, vai ter a capacidade de regular tão bem assim a atuação das empresas privadas? Então, o que a gente tem visto ao redor do mundo são muitos exemplos contrários a isso, né? Muitos municípios que chegaram a privatizar os seus serviços de água e reestatizaram, remunicipalizaram, na verdade, passaram para a esfera do governo local esses serviços por ser um bem essencial, né? O caso, inclusive, de Buenos Aires. Hoje eu estava ouvindo, recomendo para vocês
o podcast de hoje do Café da Manhã da Folha, que foi com um pesquisador da Fiocruz, especialista em saneamento. Eu não sou especialista em saneamento, sou macroeconomista. Então, ele tinha lá uma série de insights, que eu, inclusive, citei alguns deles aqui, mas que eu acho que vale bem a pena, e ele é bem crítico a esse novo marco. Laura, infelizmente não vai dar para perguntar. O pessoal está perguntando coisas diversas, como, por exemplo, sua opinião sobre a MMT. Lucas Vitor fez muitas perguntas sobre projetos alternativos de economia. Alice perguntando sobre tributação de lucros. Águida falou sobre o fato de não ter sido gasto nem 30% do que foi destinado para o combate ao coronavírus. Verdade. Que o um Ministério também da Damares gastou quase nada. Então, assim, como a gente já está caminhando para o final, eu sei que não dá para responder tudo isso, Laura. Eu queria que você já fizesse suas considerações finais. Eu tenho dito para os meus alunos assim, eu sempre digo que o conhecimento liberta, né? Ele pode libertar, mas tem um custo, tem um preço e não é baixo o preço de você se libertar, mas eu acho que é mais baixo do que de ser preso na ignorância. Mas entre os custos da liberdade que o conhecimento traz, tem aí a preocupação que a gente tem todos os dias, quando a gente abre os noticiários, quando a gente entende minimamente o que está acontecendo, quando a gente pensa nas perspectivas futuras, não só para a economia, que é a nossa área, mas da situação inteira que a gente está vivendo, mas da economia também, porque eu sempre digo para os meninos que a economia está em tudo, né? Por mais que você não saiba, por mais que você não conheça, um orçamento, uma verba, uma destinação para construir uma escola, qualquer coisa passa por economia, né? Então, eu queria que você falasse para todo mundo que está nos vendo, as quase 200, mais de 160 pessoas que estão assistindo lá, o recorde da nossa live, que você tentasse passar para eles, eu não sei nem se é um alento, mas assim, como é que a gente tem conhecimento, mas se mantém tranquilo nesse momento tão incerto, tão diferente de tudo que a gente já passou? É difícil se manter tranquilo, né? Eu acho que se manter tranquilo realmente diante de um cenário de tragédia como esse, eu acho que não vale nem a pena tentar ir tão longe. Agora, o que a gente pode fazer, eu acho, é usar a nossa indignação como motor de mobilização, né? E nesse sentido, né, para os alunos de economia que estão assistindo, eu acho que a responsabilidade ela é alta, né, numa sociedade como a nossa, porque realmente nós estamos diante de um cenário já há algum tempo em que a economia, na verdade, ela vem sendo utilizada para limitar a democracia, né? Limitar as possibilidades de escolha da sociedade. Então, sempre um pouco em nome de argumentos técnicos, com uma linguagem técnica, com umas ideias que costumam ser de que, olha, não tem alternativa, 2 mais 2 são 4 e é isso aqui que é possível, né? Esse tipo de ideia econômica tem vencido, né, no debate e tem atingido as esferas de poder e a própria política econômica, né, com um custo alto para a sociedade. Então, eu acho que cabe a todos nós, economistas, contribuir para democratizar esse debate, né, para trazer enfim, trazer as outras pessoas, os não economistas, para o debate sobre economia, né? Claro que para isso você mesmo tem que ter um domínio desse debate, né? Então, para os alunos aí da Federal de Campina Grande, também, assim, nesse momento, acho que se você estiver estudando, fazendo assim, o seu dever de casa direitinho, de entender como funciona a economia e como criar esses mecanismos, né, de distribuição de renda, etc., você já está fazendo muita coisa, mas eu acho que no futuro o importante é que a gente tenha mais gente participando desse debate e conseguir levar a economia para as pessoas comuns, os não economistas, que são afetados por essas decisões todo o tempo, que estão excluídos mesmo dessa esfera de decisão. Faltando 20 segundos, Laura, muito obrigada. Obrigada Espero que a vocês. até uma outra oportunidade. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.